Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. O assunto dessa videoaula de hoje é radiciação. Então vamos começar com a definição dessa operação de radiciação, né? Então, definição da raiz enésima de um número real. Então, vamos tomar um n, que é um número inteiro, que tem que ser maior que 1, e A e B, dois números reais. Então, se B elevado ao expoente n é igual a A, então B é uma raiz enésima de A. Ou seja, a definição de raiz é a definição do operador, que é o operador inverso da potenciação. Então, se B elevado a n é igual a A, então B é uma raiz enésima de A. Bem, se A tem uma raiz enésima, então a principal raiz enésima de A é aquela com o mesmo sinal de A. Porque pode acontecer de a raiz resultar em mais de um valor da raiz, né? E a gente toma como valor principal aquele que tem o mesmo sinal do A. Bem, então essa é a definição de raiz como operador inverso, né? Operação inversa à potenciação. Aqui nós temos então a notação de raiz, né? Bom, a principal raiz enésima de A é denotada então por isso aqui, né? Por esse símbolo aqui, né? Então, raiz enésima de A, né? Onde a gente chama o inteiro positivo n de índice do radical, né? E A, que é aquele elemento, que é aquele valor real que está dentro do radical, a gente chama de radicando, né? Então n é o índice e A é o radicando, né? Ok, vamos verificar algumas raízes para mostrar como é que funciona isso de a raiz ser a operação inversa à potência. Então, primeira verificação de raiz ali seria a raiz quadrada, essa primeiro caso é a raiz quadrada, é aquela em que o n vale 2, né? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por que isso? Porque 6 elevado ao quadrado é 36, né? Então, verificamos, está correto, então que 6 é a raiz quadrada de 36. Vamos para o segundo caso, verificando raízes, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, resulta em 8. Terceiro exemplo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que resulta em menos 8. Veja que interessante, uma raiz com índice par, ela é sempre positiva. Agora, uma raiz com índice ímpar, como é o caso da raiz cúbica, ela pode ser negativa se o radicando é negativo, ok? Quarto caso ali, raiz cúbica de 27 oitavos. Isso resulta em 3 meios, né? 3 sobre 2. Por quê? Porque 3 sobre 2 elevado ao cubo é 27 oitavos. Finalmente, raiz quarta de menos 16. Isso não tem solução real. Por que isso não tem solução real? Porque, em primeiro lugar, o índice dessa raiz é par. E o radicando é negativo, é menos 16. Não existe nenhum número que elevado à potência 4, a quarta potência, vá resultar num número negativo, né? A gente sabe que todo número elevado a uma potência par sempre resulta num número positivo, nunca num número negativo. Então, a raiz quarta de menos 16 não tem solução real, ela não existe.
as propriedades dos radicais, né? Então vamos tomar U e V números reais, Mn números inteiros positivos maiores que 1, né? Para servir como índices das raízes. Então a primeira propriedade é a propriedade da raiz enésima do produto de UV. Isso é igual ao produto das raízes do U e do V. Por exemplo, vamos fazer a raiz quadrada de 75. A gente pode decompor o 75 como 25 vezes 3. E aplicando a propriedade, isso resulta na raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 não tem resultado exato, mas a raiz quadrada de 5 tem, a raiz quadrada de 25 tem, e é 5, porque 5 ao quadrado é 25, ok? Então a raiz quadrada de 75, aplicando essa propriedade, resulta em 5 vezes a raiz quadrada de 3. A segunda propriedade é a raiz enésima de uma fração, que é simplesmente a raiz enésima do numerador dividido pela raiz enésima do denominador. O exemplo está aqui, né? Raiz quarta de 96 dividido por raiz quarta de 6. Observem que eu estou usando a propriedade ao contrário, né? Em vez de ir lá na propriedade aqui, né? Em vez de ir da direita para a esquerda, eu estou usando essa igualdade aqui para ir da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Então o meu U aqui é 96, o meu V é 6 e o N é 4. Então eu posso juntar numerador e denominador numa raiz única. Raiz quarta de 96 sobre 6. Observem que 96 não tinha raiz quarta exata, nem o 6 tinha raiz quarta exata. Mas vamos seguir para ver o que vai acontecer agora, né, com essa simplificação que nós estamos fazendo. Agora eu faço 96 dividido por 6 dá 16. E raiz quarta 16 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, é 16. Então a raiz quarta de 96 dividido por raiz quarta de 6, que não tinha valor exato nem para o numerador e denominador, resulta no resultado exato, 2, graças então à simplificação que a gente fez usando essa propriedade. Veja a importância das propriedades, como são importantes as propriedades para essas simplificações que a gente tem feito aqui na disciplina de matemática elementar. Vamos para a terceira propriedade, né, que seria uma raiz enésima de uma raiz enésima de uma raiz enésima de U. A gente sabe que essa propriedade diz que isso resulta na raiz cujo índice é m vezes n de U. Vamos ver aqui um exemplo, né, que seria a raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Raiz quadrada a gente sabe que o índice é 2. Portanto, isso resulta na raiz de índice 2 vezes 3 de 7. 2 vezes 3 dá 6, então é a raiz sexta, né, a raiz índice 6 de 7. Vamos para a quarta propriedade, que seria a raiz enésima de U elevado a n. Então, é importante, nesse caso, que eu tenha o índice da raiz igual ao expoente da potência. E mais, a potência está por fora. Observe que a potência está por fora da raiz. Eu estou levando a potência enésima à raiz. Eu não estou tirando a raiz da potência enésima. A potência está por fora, a raiz está por dentro. E isso, segundo essa propriedade, resulta em U, né? É como se eliminassem, né, se anulassem a raiz enésima com a potência enésima. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Então, raiz quadrada, a raiz índice 4, a quarta raiz de ordem 4, de 5, elevado à quarta potência, resulta em 5, ok? Aqui eu me enrolei um pouco para ler, mas acho que todo mundo entendeu. Raiz quarta de 5, elevada à quarta potência, é igual a 5. A quinta propriedade é quando eu tiro a raiz de uma potência em que o índice da raiz é diferente do índice da potência. Então, raiz enésima de U na m. Isso é igual a raiz enésima de U elevada a m. Eu posso comutar, colocar a potência para fora e para dentro da raiz quando o índice e a potência são diferentes. Vamos ver um exemplo aqui. Raiz cúbica
de 27 ao quadrado. Isso resulta em raiz cúbica de 27 ao quadrado, né? Então, a potência sai para fora e fica a raiz cúbica sendo elevada ao quadrado. A gente sabe que a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 resulta em 27. Portanto, o interior do parênteses é 3, fica 3 ao quadrado, que resulta em 9. A sexta propriedade, ela tem muito a ver com a quarta, só que é diferente. Na quarta eu enfatizei a raiz está dentro, a potência está fora. Aqui na sexta propriedade, de novo, eu tenho uma raiz que tem o mesmo índice do expoente da potência, né? Então é uma raiz enésima de U elevado a n. A diferença em relação à quarta é que em vez da potência estar por fora e a raiz por dentro, agora a raiz está por fora e a potência por dentro. Atenção, pessoal, é importante diferenciar essa propriedade 4 da propriedade 6, ok? Bom, isso cai naquele negócio dos casos, né? São dois casos, né? O primeiro caso, quando o n é par, tá? Isso resulta então no valor absoluto de U. Eis aí um problema, os alunos normalmente se esquecem, né, de aplicar essa regra e frequentemente anulam a raiz enésima com a potência n e colocam a resposta como U. Tá errado, é valor absoluto de U, pessoal. E quando o n é ímpar, resulta no próprio U. Vamos dar aqui dois exemplos, né? Primeiro do primeiro caso, quando o n é par, que seria a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado. Segunda regra ali cai no primeiro caso, porque o n é 2, é par, portanto tem valor absoluto. Isso resulta no valor absoluto de menos 6, que é 6. Segundo caso, nós temos ali o n igual a 3, né? Então, o n é ímpar, então a raiz cúbica de menos 6 ao cubo é igual ao próprio U, né? Que é menos 6 então, ok? Veja a diferença dos dois casos. Eu estou aplicando casos diferentes, né, da regra 6, né? Então a gente tem que ter bem em mente a regra 6 com esses seus dois casos, mais a regra 4, sem falar na regra 5. São três regrinhas importantes que as pessoas, os alunos normalmente se esquecem e acabam errando. Bom, então agora vamos usar essas propriedades para fazer simplificação de expressões com radicais, ok? Então vamos começar aqui então com o primeiro exemplo, né? Nós temos ali raiz quarta, né? O índice é 4 de 80, né? Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu faço é eu faço a fatoração do radicando do 80 por números primos. Então 80 é divisível por 2 4 vezes e depois divisível por 5. Então 80 fatorado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Né? Observem que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, os fatores do 2 ocorrem 4 vezes. Isso permite que eu expresse o 2 como 2 elevado a 4. Isso é muito importante. Colocar os expoentes com o mesmo n do índice da raiz para que eu possa aplicar a regra, né? Aplicar a regra para poder eliminar a raiz, ok? Bom, então nesse ponto então cheguei a raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 5, e aí eu vou usar aquela propriedade da raiz do produto, que é o produto das raízes, né? Então a raiz do produto, um fator é o 2 na 4, o outro é o 5, né? Então eu separo, fica o produto da raiz quarta de 2 na 4, quarta de 5, ok? Agora, a gente tem que olhar a primeira raiz quarta de 2 na 4. Ela cai na regra 4 ou na regra 6? Eu tenho o mesmo índice da raiz como expoente da potência, né? Quem está por fora? Quem está por fora é a raiz, quem está por dentro é a potência. Então vamos lá em cima, quem está por fora é a raiz, quem está por dentro é a potência, é a regra 6, tá? Então eu tenho que olhar aqui, o índice quanto é? O índice é 4. 4 é par ou ímpar? É par, então tem valor absoluto. E o resultado disso é valor absoluto de 2
vezes raiz quarta, né, índice 4 de 5. O valor absoluto de 2, como 2 é positivo, resulta no próprio 2, então fica 2 raiz quarta de 5. Né? Pode ter parecido bobo a aplicação ali muito formal, como a gente está fazendo aqui, do valor absoluto, que resultou no próprio 2, né? Mas tem que ter cuidado com variáveis. Nós vamos ver isso, com variáveis, com números negativos, as coisas podem dar errado se vocês não usam as regrinhas corretamente. Vamos ver o exemplo 2, que ali já elucida um pouco. Raiz quarta de x na 4 vezes y na 4. Eu preciso colocar o radicando como uma potência de 4 para poder fazer a simplificação usando de novo a regra 6. Para isso eu uso aquela regra que a gente viu lá na videoaula da potenciação, que diz que quando o expoente, temos um produto de duas potências em que o expoente é igual, eu posso fazer o produto das bases elevado a esse expoente. É o que eu faço. Pego a base x e a base y, multiplico, né, e elevo tudo, então, à quarta potência. Então, agora nós temos de novo a regra 6. Raiz, eu tenho o mesmo índice 4 do expoente 4, raiz está por fora, a potência está por dentro, então regra 6. Eu olho para o índice, ele é 4, ele é par, portanto, cai no primeiro caso da regra 6, tem valor absoluto e eu aplico o valor absoluto. Resulta, então, no valor absoluto de xy. Observem aqui que é muito importante esse valor absoluto. Né? Se no primeiro caso não comprometeu muito, no segundo caso estaria errado não haver esse valor absoluto, porque o resultado dessa expressão é sempre positivo, e aí o produto xy, dependendo do valor de xy, pode ser negativo. Se não tem o valor absoluto, daria um resultado errado. Vamos para o terceiro exemplo, que é raiz quadrada de 18 vezes x na quinta potência. Tá? Bem, a ideia é separar tudo que tenha potência par para poder operar com a raiz quadrada, né, que o índice é 2. Tudo que tenha potência par tem que ser separado. Então, o 18, se eu fatorar o 18, eu posso fatorar em 2 vezes 9. O 2 não tem raiz exata, mas o 9 tem, porque ele é 3 ao quadrado. Ele tem potência, ele pode ser fatorado numa potência par. E o x na 5, o expoente é ímpar, eu preciso do expoente par. Então eu decomponho x na 5 em x na 4 vezes x. Separo à esquerda todos aqueles que têm expoente, que têm potencialmente expoente par. E deixo à direita aqueles que não têm condições não tem raiz quadrada exata, que é o caso o 2x. Então ficam 9x na 4 vezes 2x, 9x na 4, 9 é 3 ao quadrado, x na 4 é x ao quadrado, então eu posso juntar tudo como 3x ao quadrado. Usei uma propriedade da potenciação que a gente já viu, vezes 2x. Então eu tenho agora, aqui nesse ponto aqui, eu tenho raiz quadrada de 3x ao quadrado vezes 2x. Eu posso aplicar aquela regra, a regrinha aquela do produto, né? Eu tenho dentro da raiz um produto, posso separar em duas raízes, né? É o que eu faço aqui, né? Eu faço a raiz quadrada de 3x ao quadrado e faço a raiz quadrada, sobra ali a raiz quadrada de 2x, né? A primeira raiz, a raiz à esquerda, ela é de novo, regra 6, o índice da raiz e o expoente da potência são iguais, é 2, e é par, então tem valor absoluto. Então resulta em valor absoluto de 3x ao quadrado, vezes o resto, né? A raiz quadrada de 2x, porque essa aí não tem mais como resolver. Pessoal, o produto de 3x ao quadrado tem chance de ser negativo? Não, nenhum número elevado ao quadrado, nenhum x elevado ao quadrado vai ser positivo. Sempre o expoente par resulta em valor positivo. Multiplicado por 3, que é um valor positivo, isso dá sempre positivo. Portanto, eu posso eliminar o valor absoluto. E resulta que, então, o resultado final disso, da simplificação, é 3x ao quadrado, raiz quadrada de 2x. Vamos para o quarto exemplo, que é raiz cúbica de menos 24y na 6. Agora eu tenho que separar tudo que tem potência que possa ser elevada a 3
No caso, o 24, tá? O 24 seria, pode ser decomposto em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na 3. Ok, esse é candidato. Separa. Então, separa o menos 2 ao cubo do 3. E o 3 fica lá, veja aqui, fica lá guardadinho lá à direita. Esse não vai conseguir sair de dentro da raiz cúbica. Então, guarda lá o menos 2 ao cubo. E y na 6. Y na 6 é o mesmo que y ao quadrado elevado a 3. Tudo para encaminhar, então, que a gente aplique de novo aquela propriedade da potência, né, da potenciação, né? E junte, então, o menos 2 ao cubo e o y ao quadrado ao cubo em menos 2y ao quadrado ao cubo vezes 3. E isso aqui, a gente sabe, essa parte aqui é raiz cúbica de menos 2y ao quadrado ao cubo. Eu tenho a raiz está por fora, certo? Que a raiz está por fora e a potência por dentro, mas o n aqui vale 3. Observem que a potência é 3, que é ímpar, portanto não tem valor absoluto, vai direto, ó, olha só, sai para fora da raiz cúbica, menos 2y ao quadrado, sobra lá o 3 dentro da raiz cúbica, resulta então nisso que está aí. O quinto exemplo, então, de simplificação, seria esse, raiz cúbica de 2x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 16x ao quadrado. Muito bem. O que a gente faz aqui, né? Bom, a primeira coisa, eu vou começar a operar dentro da raiz cúbica, ok? Começa a operação de dentro para fora, né? O que é mais interno? Mais interno ali é a raiz quadrada e dentro dela o 16x ao quadrado. Muito bem, aplico a propriedade então, que nós acabamos de usar aí várias vezes, da raiz quadrada, da raiz, enfim, qualquer tipo de um produto. Separamos ali, então fica 2x ao quadrado vezes a raiz quadrada 16 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. A gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de x ao quadrado é de novo a regra 6, com índice expoente par. Então tem valor absoluto, resulta nisso aqui, valor absoluto de x. Então fica raiz cúbica de 2x ao quadrado vezes 4 vezes valor absoluto de x. Muito bem. Isso é, então, 2 vezes 4 dá 8, e tem o valor absoluto, e tem o x ao quadrado vezes valor absoluto de x. A gente pode aplicar um valor absoluto em torno do x ao quadrado, porque o x ao quadrado é sempre positivo, ok? Ele é sempre positivo. Isso tem uma regrinha lá, que a gente já mostrou num outro vídeo, é uma propriedade do valor absoluto. Deem uma olhada lá, ok? E agora tem uma outra propriedade do valor absoluto que diz que o produto do valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B é o valor absoluto de A vezes B. É o que eu fiz aqui, né? Valor absoluto x ao quadrado vezes o valor absoluto de x, fica o valor absoluto de x ao cubo, ok? Tem uma outra propriedade que diz que quando a potência é ímpar, eu posso colocar ela para fora do valor absoluto, né? Mantendo o valor absoluto, que é o que eu fiz ali, né? Então ficou raiz cúbica, aqui, ó, eu tô aqui agora, ó, atenção, tô aqui, raiz cúbica de 8 vezes valor absoluto de x ao cubo. Aqui eu uso a propriedade, aquela da radiciação, né? Separar as raízes, aplicar, melhor dizendo, a raiz no produto, né? Sobre o produto. Então fica aqui, eu separo o 8, fica a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de valor absoluto de x ao cubo. A gente sabe que se anula, né, a raiz cúbica com o cubo, né? Não tem valor absoluto, mas na verdade já tem lá dentro, né? Isso resulta em 2 vezes valor absoluto de x, ok? Sem esse valor, olha, raciocinem bem, estudem bem esse exemplo e as propriedades que eu usei várias. Esse é o exemplo mais complexo que eu mostrei até agora, o mais difícil de entender. Esse valor absoluto aí é fundamental. Pensem bem nisso. Se esse valor absoluto não tiver aí, a questão foi feita errada, ok? Vamos para o sexto e último exemplo de simplificação, em que eu tenho
raiz quadrada de 3x vezes raiz quadrada de 27xy. A gente sabe que quando tem o produto de duas raízes com o mesmo índice, a gente pode juntar tudo numa raiz única, fica a raiz quadrada de 3x vezes 27xy, 27 vezes 3 dá 81, x vezes x dá x ao quadrado, o y fica ali, separo tudo, né? Aplico de novo a propriedade, só que agora ao contrário, separando em três raízes, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de y, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de x ao quadrado pela propriedade 6 com o índice par é x, é valor absoluto de x, tem um valor absoluto, vezes a raiz quadrada de y que sobrou ali, o y não consegue sair para fora da raiz, permanece então aquela raiz ali no final, então esse é o resultado da simplificação, né? Resultado completo. Ok, pessoal? Então, sobre essa parte aí inicial de radiciação é isso. Nós temos agora um futuro vídeo que a gente vai falar de potenciação com expoentes racionais, vai voltar a questão da radiciação, tá? Mas isso fica para um outro vídeo, para uma outra aula. É isso aí, pessoal. Então, tchau para vocês.